para vocês, o assunto é bem simples. Falei para vocês, o capítulo 5 é bem. 5 não, sei lá qual é o capítulo. Que ele está agora, é bem simples, tá? Primeiro é a eletrodinâmica, certo? Então, a gente falou na aula passada que a gente tem que ter um desnível, então, o que vai fazer com que a corrente fique circulando. Ou seja, a gente vai ter que ter uma energia, pode ser a energia química da bateria, uma energia eletromagnética, eletromagnética, por incrível que pareça, tá? Mas que vem da hidrelétrica, porque a hidrelétrica ela desce, roda uma turbina que roda dentro de ímãs, e você tendo ímã e fio se movimentando um perto do outro, gera uma corrente elétrica. E normalmente é uma corrente elétrica alternada, tá? Que fica bem fácil a distribuição depois. Tá? Não é muito fácil, não, mas vamos simplificar, né? Se fosse colocar uma corrente contínua, seria bem mais difícil. Como uma pilha é, uma corrente contínua, fica girando só para um lado, tá certo? Então você tem que ter um cara que eleve o potencial, aí você tem a corrente circulando. Então você viu que o potencial é o trabalho que você gasta, a energia que você gasta para cada carga passar do potencial pequeno para o potencial maior. Você tem que gastar energia. Se fosse com a pedra, mesma coisa. E a pedra vai rolando, vai rolando. Quando ela chega lá embaixo, você bota lá em cima. Quando chega lá embaixo, você bota lá em cima. Chega lá embaixo, você bota lá em cima, então ela fica rodando, igual uma bomba d'água. A bomba d'água chega embaixo, você bota lá em cima, a bomba d'água chega embaixo, bota lá em cima, etc. E tal. Com isso, na hora que está caindo, a pedra está caindo, não sei o quê, a carga está caindo, ela pode aquecer um fio, ficar luminoso, ela pode funcionar algum equipamento, etc. E tal. E a gente viu qual é a relação com potência. A potência é a relação entre a energia, o trabalho realizado e o tempo, né? Joule por segundo, que é dado em watt. E a gente viu que aqui estava trabalho pela carga e aqui carga pelo tempo. Então, se eu multiplicar os dois, a carga que eu estou elevando o potencial, que eu estou gastando energia, é a mesma carga que está passando no fio pelo tempo. Então, essas cargas eu posso simplificar. Então, V vezes I, ou seja, a diferença de potencial vezes a corrente elétrica que está passando vai ser a potência que eu estou utilizando naquele momento. Aí a gente viu o seguinte, no final da aula, a gente viu o seguinte, que a gente representou agora a lâmpada através de um negocinho de zigue-zague aqui, que a gente chamou de resistência. Resistência é a quê? Resistência é a passagem de corrente, tá? Por exemplo, se você botar uma borracha é muito difícil passar corrente, né? Então, se você bota a corrente, vai ter que botar uma voltagem bem grande para passar uma corrente, mas a corrente vai ser mínima, né? Já se você bota um fio, a resistência é muito baixa. Ele deixa passar toda a corrente possível. Então, a corrente aumenta, né? Se você bota um fio aqui, você liga diretamente na tomada um polo no outro, aí dá um pipoco danado, não é isso? Então, você tem duas coisas, que a corrente é inversamente proporcional à resistência, tá? Mas se lembra, na aula passada, que a gente cravou a diferença de potencial, a gente cravou. A gente cravou a diferença de potencial, a gente só mexeu na corrente. E a gente viu se a gente cravar a diferença de potencial, a gente viu se a gente diminuir a resistência, que é o caso do chuveiro elétrico, aumenta a corrente, que é o caso do chuveiro elétrico. Já se eu aumento a resistência, a passagem de corrente elétrica, eu diminuo a passagem de corrente elétrica, aumentando a resistência, como foi o caso que eu dei. O exemplo foi aquele negócio de espantar a muriçoca, que é ligado na tomada, fica só uma luzinha acesa por dias e não aumenta a sua conta de luz. Então, é muito pouca corrente que está passando ali, né? A voltagem é mesmo, 220 volts. Para a potência ser pequena, ou seja, para o consumo de energia ser pequeno, só tem uma explicação. É que a corrente que está passando é pequena, né? Então a gente já viu que a corrente e a resistência são inversamente proporcionais. Agora vamos ver o que é que acontece se eu modificar a voltagem, a diferença de potencial. Tá? Então vamos lá, vamos desenhar o circuito aqui, tá? Desenhar o circuito aqui. E aqui eu vou botar esse cara sendo variável, eu vou botar uma seta assim. Essa seta assim significa que esse cara vai variar, tá?
Eu posso aumentar a voltagem ou diminuir a voltagem. Lembrando que a voltagem vai ser a relação entre a energia, o trabalho pela carga, certo? A relação entre a energia pela carga, tá? Então eu estou aumentando a voltagem, eu estou mexendo na voltagem, tá certo? Ora, veja o seguinte, a resistência, vamos travar a resistência. Agora eu não quero modificar a resistência, tá? Não quero modificar a resistência. E vamos dizer que essa resistência, a passagem de corrente, seja constante. Ou seja, é um cara que vai oferecer sempre a mesma resistência à passagem de corrente, tá? Então veja o seguinte, se eu colocar zero de diferença de potencial, zero é a mesma coisa de eu tirar a bateria. É a mesma coisa de eu abrir o circuito. Se eu coloco zero de diferença de potencial, concorda que se V for igual a zero, eu não tenho como realizar trabalho para as cargas se movimentarem aqui. Então, concorda que a corrente aqui vai ser igual a zero? Ou seja, se V é igual a zero, então I é igual a zero, entendeu? I é igual a zero, tá? Isso daí a gente sabe, beleza? Tudo bem, gente? Veja lá. Vou colocar de outra forma. Se eu não ligo na tomada, não tem corrente. Não liguei o chuveiro elétrico. Vai passar corrente no chuveiro elétrico? Não, está desligado. Tirei ele da tomada. Então, a diferença de potencial entre minha tomada, aqui está a tomada, né? Bem desenhado por sinal. Muito bem desenhado por sinal. Aqui está a tomada que você vai enfiar na parede. Tá? Mas você não enfia, aqui está o buraquinho da parede. Você não enfia na parede. Então, qual é a diferença de potencial aqui? Zero. Não tem diferença. O potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. Se o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B, a diferença de potencial quanto é? VA menos VB é zero. Concorda? Você não ligou, aqui tem 220 volts, mas você não ligou. Ora, se você não ligou, não passa corrente. Isso é muito simples, né, gente? Isso é muito simples. Se você não ligou, aqui está o chuveiro elétrico. Você não ligou, qual é a corrente que está passando aqui? Zero. Certo, gente? Beleza? A gente já viu se a gente modificar a resistência. Se a gente ligar, na hora que a gente liga, ligou na tomada. Aí bota no verão ou no inverno, né? Bota no verão ou no inverno. A gente viu isso. Se a gente modificar a resistência, se a gente aumentar a resistência, a corrente vai diminuir e a potência vai diminuir. Então, é o estado do verão, né? Se eu pego e diminuo a resistência, é o inverno, né? Eu quero que o chuveiro aqueça mais. Então, eu diminuo a resistência, a corrente aumenta. Então, eu estou alterando a resistência. Mas agora eu quero não alterar a resistência. Eu quero deixar a resistência cravada, tá? Cravada. Beleza? Então, a gente já deu para concluir que se eu não ligar na tomada, ele não funciona. Pô, bicho, é muito fácil você identificar. Eita, eu estou gravando tudo. Estou, ainda bem. Esqueci. Estamos com 40 alunos. Tá bom. Beleza, gente? Então, ó, agora eu estou cravando a resistência. Então, vê só. Se eu colocar a voltagem zero, a corrente vai ser zero. Só que acontece uma coisa, quando a resistência é constante, quando eu não modifico a resistência do cara, que é uma coisa que não existe na natureza, tá? Porque toda resistência não é constante, tá? Porque a resistência, ela tem uma faixa que ela é constante, mas ela modifica com o calor. Se você começa a botar muita corrente, ela começa a aumentar o calor dela. A gente chama de efeito Joule. Então ela começa a aumentar a resistência dela, porque os elétrons ficam tudo maluco lá dentro. Fica vibrando com maior intensidade, fica até incandescente e tudo. Mas tem uma faixa que a gente vai dizer, não, só para efeito de estudo, vamos dizer que seja constante, tá? Então, o que acontece? Para um determinado patamar de resistência, na hora que eu aumento a voltagem, eu liguei. Liguei a resistência. Desculpa, gente. Liguei. Agora a voltagem é diferente de zero.
Então, a diferença de zero significa que eu liguei. O que vai implicar que, se eu liguei, é porque agora vai começar a passar uma corrente. Porque agora tem a voltagem. Agora a voltagem é diferente de zero, vai implicar que a corrente agora é diferente de zero também, né? Vai implicar que a corrente é diferente de zero. Liguei o cara está funcionando, está passando a corrente. O que acontece é o seguinte, que se a resistência for constante, se aumentar a voltagem, ela aumenta a corrente, tá? É diretamente proporcional, tá certo? Então, como é que eu pego e relaciono duas grandezas diretamente proporcional que dá sempre uma conta que a nossa resistência vai ser constante? Veja como é simples. Se eu colocar numa fração uma em cima da outra. Se eu colocar uma em cima da outra, pessoal, pensa comigo. Dobrei, isso aqui é uma fração, né? Vamos supor que eu dobrei a voltagem, a resistência dobrou. Concorda que a relação entre voltagem e corrente continua sendo a mesma? Porque uma fração, se você multiplica o numerador e multiplica o denominador pelo mesmo número, a fração é uma fração equivalente, ela continua sendo a mesma fração, né? Então, se eu aumentar a voltagem por 3 e aí aumenta a corrente por 3, significa que a relação entre voltagem e corrente continua a mesma, né? Então, o que eu vou chamar de resistência, botar outra cor, tá? Que eu vou chamar de resistência elétrica, que vai ser a primeira lei de Ohm, que vai ser apenas para determinadas partes do circuito, tá? Vai ser que a resistência é uma constante, tá certo? Quando a resistência é uma constante, tá? Que é difícil ter, né? Mas de qualquer forma, a gente está estudando assim. Vai ser a relação entre a voltagem e a corrente. Por quê? Porque se aumentar a voltagem, a corrente aumenta diretamente proporcional, mas é diretamente mesmo. E é um gráfico, veja, se esse cara está dessa forma, matematicamente você sabe que eu posso passar esse i para cá multiplicando, é ou não é? Eu posso passar esse i para cá multiplicando, é ou não é? Eu vou fazer, eu não sou de fazer brincadeira, vocês sabem disso, que eu não tenho nenhum dom para piada, mas aqui vocês podem decorar, quem vê ri, tá? Para quem quer decorar através da regrinha, quem vê ri, tá? Mas é o seguinte, eu posso passar esse i para cá multiplicando, mas esse r é constante, tá? Ora, veja só, então isso aqui é uma equação do primeiro grau do tipo y igual a ax, e o b é zero, né? Ai, que saco. Desculpa, gente. E o b é zero, tá? B é zero, tá vendo? O A é uma constante, está fazendo o coeficiente o quê? O coeficiente angular, né? O X está fazendo o papel do Y. Então, no eixo X eu vou botar o Y, tá? Então, no eixo X eu vou botar o Y, tá? Nem sei como é que está aí no livro, mas eu vou colocar aqui Y, tá? E no eixo Y eu vou colocar o V, tá? Vou colocar o V, tá? Veja só, como R é constante, e quando o V é zero, o I é zero, eu sei que eles passam nesse ponto aqui, tá certo? E agora, vamos ver o grau de inclinação. Se eu preciso de muita voltagem, eu vou botar várias cores, tá? Se eu preciso de muita voltagem para passar pouca corrente, se eu preciso de muita voltagem, o V é grande, para passar pouca corrente, significa que a resistência é muito alta, né? Se eu preciso, aqui eu vou botar outra equação, outra resistência, mas a resistência é constante. A relação entre V e I, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente, a relação entre V e I, tá? Se eu já preciso de menos, aqui eu preciso de muita para passar pouco. Eu posso cortar aqui, ó. Deixa eu cortar esse cara aqui. Deixa eu cortar esse cara aqui assim, tá?
Pessoal, esse camarada aqui de cima, eu precisei de uma voltagem muito grande para passar uma corrente I qualquer. Já esse cara daqui, eu precisei de uma voltagem menor, né? Então, vê, esse segundo cara, a voltagem é menor, certo? Como a resistência é a relação entre V e I, se eu preciso de pouca voltagem para passar uma determinada corrente, significa que a resistência é baixa. Tá? E eu ainda vou botar outra reta aqui. Outra reta aqui. Menor ainda. Menos inclinado ainda. Tá? Então, ó, esse daqui com pouquíssima voltagem. Tá? Aqui, deixa eu botar outra cor. Aqui com pouquíssima voltagem, eu já passo a corrente. E se você ver é o seguinte, ó, se eu botar essa mesma voltagem, ele já passa a corrente bem grande, tá vendo? Então vamos com calma, tá? Não se preocupa não que eu vou desenhar esse gráfico de novo. Vamos lá. Você tem uma grandeza que é a diferença de potencial ou a tomada, tá bom? Vamos botar a tomada que fica legal. Só que agora vai variar, tá? Uma coisa eu tenho certeza, se eu não ligar a tomada, não passa a corrente. Então, quando V é igual a zero, I é igual a zero. Então, nessa relação R é igual a V sobre I, lógico que aqui daria zero sobre zero, né? Ficaria V igual a zero, I é igual a zero, ficaria zero sobre zero, tá? Então, a gente não vai assumir essa parte aqui, até porque se você não tem diferença de potencial, tá? Não tem por que a gente estar estudando, porque na realidade você tem uma bateria, mesmo que ela tem 12 volts, mesmo que ela não esteja ligada em nada, ela tem 12 volts, tá? Existe diferença de potencial aqui, tá? Ela apenas não está ligada, tá certo? Bem, mas para a medida de resistência, é a relação entre a voltagem e a corrente. Esse ponto eu não vou usar, mas eu vou usar qualquer outro ponto. Por quê? Porque eu tenho a relação V igual a R vezes I. Esse R é meu A da equação do primeiro grau, A vezes X. É meu coeficiente angular, tá certo? Então, eu vou pegar aqui uma reta qualquer, tá certo? Peguei a reta qualquer, eu vou ter cateto oposto, que vai ser minha variação, meu V, né? Sobre cateto adjacente, que é meu I, né? Então, eu tenho V sobre I, a relação V sobre I é minha resistência, se ela for constante, tá? E se ela for constante, vai dar uma equação do primeiro grau que passa pela origem, tá? E lógico que não vai passar para o lado negativo nem nada. E na realidade nem passa pela origem, porque aqui não tem lógica a gente ficar zero sobre zero, não tem por que a gente estudar isso, tá? Vai ficar um valor indefinido. Mas a partir do momento que você começa a ligar, o circuito está ligado, tá? Eu botei aqui, você já tem uma diferença de potencial, mas aqui, desculpa, gente, aqui você tem um cara que você está variando, então você está começando do zero. Tá? Aí você tem a resistência aqui. O que você tem que está constante é a resistência. Então, na hora que o V é diferente de zero, na hora que você liga, ele aí começa a passar uma corrente aqui. Tá? Diferente de zero, lógico. E vai ser diretamente proporcional, essa corrente vai ser diretamente proporcional a V. Tá? Se aumenta o V, aumenta I. Se aumenta o V, aumenta I. Se aumenta o V, aumenta I. Se a relação for sempre essa, então a resistência é medida em volts por quem? Por ampere. Ou a outra medida que você. Aí tá. A outra medida que você já conhece, que é ohm. Né? Ohm. Essa ferradurazinha aqui, tá? Mas essa ferradurazinha nada mais é do que volts por ampere. Quantos volts você precisa para passar cada ampere, tá? Beleza, gente? Eu vou colocar agora, tá? Eu vou fazer um exercício com vocês para a gente firmar essa matéria, tá?
E eu vou deixar a segunda lei de Ohm, que depende do comprimento do fio e depende também da bitola do fio, ou seja, se o fio é grosso ou se é fino, vou deixar para a próxima aula. Eu vou pegar aqui uma, uma questão e deixa eu ver quantos alunos ainda tá. Estamos com 45. Tá bom, está sendo gravado. Vamos pegar uma questão aqui do capítulo que a gente está vendo agora, que é o capítulo 6, né? Capítulo, não, 5, né? Capítulo 5, vamos pegar. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Pronto, vamos pegar a questão número 8. Pegar a questão número 8. O livro de vocês, tá? A 7, a 8 e a 9. Pronto, vamos fazer essas três. Beleza? Aí eu vou finalizar a aula de hoje, tá? Vamos fazer essas três. A 7, questões propostas. Pode ir na página 80. Aqui, deixa eu ver qual é a fotografia minha. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é a página 9. Então vamos fazer essas questões aqui, a 7, 8 e 9. Vamos lá. Só para você ver, tá? Na prática, o que eu estou falando. Porque eu não falei em quantidade de cargas elétricas, não falei qual é a carga elétrica de um elétron, ainda mais porque para a gente não interessa muito, tá? Porque o elétron não vai andar, entenda isso. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer a sétima, tá? Acompanha junto comigo. Quem tiver com o livro aí, pega o gabarito, tá? Para ver só se bate direitinho. Ele diz o seguinte: observe o circuito apresentado na figura. Supondo que os fios sejam ideais, qual é o valor da resistência da lâmpada? Então, a nossa incógnita é a resistência da lâmpada. Para eu saber a resistência da lâmpada, o que é que eu preciso? Eu preciso saber a voltagem e a corrente. Se eu souber a voltagem, a relação entre a voltagem e a corrente, eu vou ter o valor da resistência da lâmpada, tá? Ele colocou aqui duas baterias. Veja o seguinte, ele colocou aqui duas baterias em série. Duas baterias em série. Então, essa está ajudando a corrente a circular, essa também está ajudando a corrente a circular. Esse está aumentando o potencial e esse aqui está aumentando o potencial. Ele falou que o aumento de potencial total é de 3 volts. Significa que cada pilha dessa está aumentando 1,5, tá? 1,5 volts, tá? Lembre-se do aumento potencial, aumenta para o terceiro andar, do primeiro para o terceiro andar, aumentou 2 andares. Então, se aumentar do terceiro para o quinto, vai aumentar mais 2 andares. Ok, concorda? Então, cada lâmpada, cada pilha que está ligado em série, vai aumentando o potencial da corrente, tá? Mas só que ele deu para a gente a corrente, 200 miliamperes, tá? 200 miliamperes. Então, se ele deu o valor da voltagem, 3 volts, então, voltagem igual a 3 volts, com 3 algarismos significativos. E ele deu o valor da corrente, 200 miliamperes. Cuidado aqui para não errar, tá, gente? 200 miliamperes, você consegue calcular a resistência. Agora veja o seguinte, presta atenção junto comigo, tá? É um péssimo exemplo você perguntar qual é a resistência de uma lâmpada. Porque essa resistência dessa lâmpada, como ela é incandescente, ela tem uma resistência muito baixa quando ela está desligada,
E ela tem uma resistência muito alta quando está ligada, porque o filamento dela vai aquecer. Quando o filamento dela aquece, a resistência dela aumenta e a corrente diminui. Por isso que as lâmpadas antigas, as incandescentes, as lâmpadas antigas, elas queimavam na hora de você ligar. Tá? Pergunta aos seus pais, seus avós. Papai, pergunta mesmo, pergunta para os seus avós. Quando você tinha lâmpada daquela que era incandescente, de filamento, filamento de tungstênio, tá? Qual era a hora que ela queimava? Ah, quando a gente chegava em casa, tá friozinho bom da noite, a gente ligava, puf, dá um pipoco. Por que queimava? Porque ela não estava aquecida. Tá? Tá, tudo bem, pode sair. Ela não está aquecida, tá? Então, ela pipocava, porque a resistência estava muito baixa, passava uma corrente muito alta, não era a corrente nominal dela, tá? Então, vê, a resistência dela varia demais, tá? Tem uma resistência quando ela está desligada, ela está fria, e tem uma resistência quando ela está incandescente, que é bem menor, tá? A razão disso é porque, pelo efeito Joule, os elétrons ficam vibrando, os átomos ficam vibrando com tal intensidade que atrapalha a propagação da corrente elétrica, tá? Então, veja o seguinte, aqui eu tenho a relação, então é só fazer a relação, a resistência, desculpa, gente, eu vou botar outra cor, a resistência elétrica vai ser a relação entre, cuidado para não errar essa conta, tá? É 3 dividido por 200, mas esse 200 é 200 mili. 200 mili é 200 vezes 10 a menos 3. 200 mili é 200 dividido por 1.000. 10 a menos 3 significa 10 a terceira embaixo. 200 mili é 0,2, tá? Ó, lógico que eu teria que botar mais 2 zeros aqui, porque eu tenho 3 algarismos significativos, mas eu não vou colocar não para não complicar essa conta mais, tá? Então, 0,2. Então, a resistência, alguém vê aí o gabarito para mim, tá? A resistência vai ficar igual a 3 dividido por 0,2, que é a mesma coisa de 30, 30,0, tanto faz, dividido por 2, vai dar o quê? 15. Para 15 o quê? A unidade de medida é ohm ou volt por ampere. Eu aceito, tá, gente? Na prova, você colocar volt por ampere. O que significa 15 volts por ampere, que é a mesma coisa de ohm? Que ele precisa de 15 volts para passar 1 ampere. Você só botou 3 volts. Ora, se você não botou 15 volts, é 15 volts para passar 1 ampere. 15 volts para cada ampere. Essa é a resistência. Ora, mas você não botou 15 volts. Você botou 3. Então você dividiu por 5, né? Você não botou. Você botou 3 volts. Ora, se você botou 3 volts, para manter a mesma relação de volt por ampere, em vez de 1 ampere, vai passar 5, dividido por 5 também. Vai passar 0,2 ampere, entendeu? A relação é essa, eu quero saber por cada ampere. Quantos volts eu preciso para passar cada ampere, tá? Então, a resistência aqui em ohms é 15 volts para passar cada ampere. Você não botou 15 volts, você botou 3. Então, não vai passar 1 ampere, vai passar menos que 1 ampere. Se 3 é 5 vezes menor do que 15, 0,2 também é 5 vezes menor do que 1, tá? Então, se você bota 3 volts, vai passar 0,2 ampere. Mas essa fração é equivalente a 15 volts por cada 1 ampere, tá certo? Já que você quer saber a resistência. A resistência é a relação de volt por ampere. E volt por ampere você pode escrever como sendo ohm, tá certo? Beleza, gente? Veja aí só se bateu com a resposta dele, porque eu posso ter errado em algum cálculo. Alguém viu aí? Não. Não, eu vou terminar logo. Eu vou terminar daqui a no máximo 10 minutos. Só vou fazer essas duas questões, tá, gente? Aguenta aí, aguenta aí. Sai não. Fazer agora. Vamos lá. Aqui, veja só. Vamos ver se a gente faz de cabeça a oitava? Vamos ver se dá para fazer de cabeça. Para agilizar, né? A pessoa está querendo sair. Variando a diferença potencial. Nessa aula, tá, gente? Cuidado, segunda-feira, aula normal. Nessa aula eu vou dar uma colher de chá para vocês. Variando a diferença de potencial aplicada a um elemento, verifica-se que a corrente elétrica percorre também varia, de acordo com o gráfico a seguir. Ó. Olha o gráfico aqui, ó, de volts por ampere, tá vendo?
Ora, como é que você calcula a resistência? Cateto oposto, volt, dividido por cateto adjacente. Ele passa 10 volts, ele precisa de 10 volts para passar 1,5 amperes. Ou seja, qual é a resistência dele? Se ele precisa de 10 volts para passar 1,5, gente, quando for 1,5, lembre-se que 1,5 é 3 sobre 2, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa de 20 dividido por 3. 20 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica, tá? Se eu multiplicar por 3, vai dar 60 sobre 9. Essa conta vai dar 6,666 ohms. Tá? Gente, alguém dá uma olhada aí no livro? Quem é que está com. Ninguém está vendo para mim o livro? Vê aí, gente, alguém vê para mim. Quem está com o livro aí? Vê, dá uma olhada, só para. Eu posso estar errado de conta. Vê só, lógico que agora eu tenho como calcular V1? Tenho. Porque eu tenho a quantidade de ampere. Ó, então, quem vê não ri, não é isso? Quem vê ri, né? Então, você pode muito bem, como você sabe R, você faz a multiplicação. Então, V vai ser igual a R, que é 6,6. Então, você pode botar sob forma de fração 20 sobre 3, né? 20 sobre 3, né? 20 sobre 3, que é o nosso resistor, vezes a corrente, que aqui agora é 2 amperes. Então, vai ficar 40 volts dividido por 3, que vai dar quanto? Sei lá, vai dar 9, sei lá, vocês fazem aí, dá 1,222, alguma coisa desse tipo, deixa eu ver. 12, aliás, 12,40 dividido por 3, 13,3333. Então, 13,333 barrinha volts, tá certo? Beleza? Aí, ele primeiro, ele pediu para calcular V1 e depois determinar a resistência. É muito mais fácil você determinar a resistência e depois calcular V1. Se ninguém está vendo, né? Eu vou ver. Tá? Ninguém tá vendo, eu vou ver, tá, gente? Vou ver aqui o gabarito de vocês. O gabarito terceiro, papá. Cadê onde é que está o gabarito de vocês? Tô com o livro aqui. Tá? Veja aí quanto é que deu. Página? Capítulo. Bem, agora eu já estou vendo, né? É capítulo 5, se eu não me engano. Questão. Ele deu 3,3, foi questão 8, né? Questão, questão 8. Questão 8. Ele deu 3,3, tá? E 6,7. Ele arredondou para. Eu coloquei aqui um travessão aqui em cima, como 6,6666, porque esse travessão em cima significa que é uma dízima periódica, né? Mas Deu como é que. certinho. Como é, 13,3 e 6,7. eu botei 6,6, eu não arredondei aqui. Ele está com dois algoritmos significativos. Esse daqui, esse último aqui, eu posso errar, tá? Mas eu não errei, não, porque eu aumentei a precisão, mas não existe uma precisão como essa. O mais correto é a resposta dele mesmo, que é arredondar para cima, que é arredondar para esse centro, tá? Beleza, gente? Então agora vamos finalizar agora. Quem chegou até agora, parabéns. A gente vai fazer a chamada daqui a pouco. E vamos chegar ao final, tá? Você vai poder descansar a sua. Aí, hoje é o quê? É quinta, né? Amanhã não deixe. É amanhã a aula da gente, né? Amanhã, né? Então não deixe de assistir a aula amanhã de Ô, jeito nenhum. professor, Pois não. já pode ir colocando o nome da chamada nos comentários? Não, não bote não, porque eu não estou com a página em visualização aqui. Porque senão eu vou perder a chamada. Aguarde essa questão aqui, tá? Não se Certo. preocupa não, vai ser rapidinho, tá? Estão agoniados para ir embora hoje. Eu acho que eu estou agoniado também. Às vezes a gente não está afim, né? Bem, uma lâmpada incandescente tem a resistência elétrica de 60 ohms. O que, é que significa 60 ohms? 60 volts para cada ampere. Gente, eu gosto de colocar essa unidade de volts para cada ampere, porque você tem ideia. Ó. Se eu coloco 60 volts, passa 1 ampere. Se eu coloco metade, 30 volts, vai passar meio ampere. Se eu coloco o dobro, 120 volts, vai passar 2 amperes, entendeu? Eu gosto de colocar
em vez de ohm, eu gosto de colocar volt por ampere, porque você já te dá uma ideia de quantos volts você precisa para passar cada ampere. Tá? Aí, ele coloca uma diferença de potencial de 24 volts. Você já vê que vai passar menos que 1 ampere, concorda? Se ele coloca 24 volts você dividir sei lá, por, por 4, multiplicou, sei lá, vamos ver. Bem, a resistência é essa, 60 volts para cada ampere. Então, qual o valor da corrente elétrica deve circular na lâmpada? Ah, não, desculpa. Ela foi fabricada para funcionar com alimentação de 24 volts. Então ele está dizendo, olha, bicho, a resistência dela é essa, mas ela foi fabricada para ser utilizada com 24 volts. Então a voltagem que você vai colocar é 24 volts. Então seu V vai ser 24 volts, entendeu? Porque ela foi fabricada para funcionar com 24 volts. Mas a resistência dela é 60 ohms, ou seja, 60 volts para cada ampere. Ora, você quer saber a corrente? Quem vê não ri, não é isso? Eu estou caindo no usual. É só você dividir o V dividido por R, você tem 24 volts dividido por 60 volts para cada ampere. Aí vai dar o número de amperes. Aí você vai simplificar aqui. 24 dividido por 6 dá quanto? Dá quanto? Dá 4, né? Dá 24 dividido por 6 dá 4, né? Então dá 1 dividido por... Gente, me ajuda aí. Eu estou meio... Hoje eu não estou afim, sabe? Tem dia que você não está afim, né? Acho que está acontecendo isso com todo mundo hoje. Vamos lá, vamos dividir 24 por 6, dá quanto? 6 vezes 4, 24, né? Então vai dar 4 dividido por 10, que vai dar 0,4 ampere. Era de se esperar que a corrente fosse menor? Sim, né? Era de se esperar que a corrente fosse menor. Tá? Gente, finalmente, hoje que está um dia meio... Não sei porquê, hoje o dia está meio estranho. Tomara que amanhã esteja legal. Qual será a intensidade da corrente elétrica que percorrerá essa lâmpada? Veja que exemplo ruim, cara. Essa lâmpada vai mudar a resistência dela quando muda a intensidade de luz, entendeu? Muda tudo. Se ela for alimentada com 18 volts. Olha, se ela for alimentada com 18 volts, se a resistência dela não mudar, a maneira de se calcular vai ser o quê? 18 volts dividido por 60 volts por ampere. 18 dividido por 6 dá 3 dividido por 10 e dá 0,3 amperes, tá? Então, para quem segurou as pontas até agora, deixa eu ver só o gabarito lá do cara, é o nono, né? Na questão, 0,4, 0,3, correto. Bom, tá tudo beleza. Então, gente, agora vocês assinem, por favor. E quem assinar pode sair, tá? Obrigado, gente. E amanhã não faltem a aula, tá? Não faltem a aula. E aí vai fechar esse capítulo, tá? E eu já vou passar a atividade para vocês, tá bom, gente? E obrigado demais por terem ficado. Hoje foi um dia meio estranho, mas amanhã acho que vai voltar ao tudo normal. Quem for assinando pode sair, tá, gente? Valeu, obrigado, pessoal. Avise aí para quem perdeu essa aula, que eu vou postar daqui a pouco lá no YouTube. E a aula anterior está postada lá no YouTube, tá? Agora, os alunos que ficaram sem responder a chamada, avise também, pessoal, tá, gente? Os alunos que ficaram sem responder a chamada, devem assinar lá no YouTube, tá? Ou no blog, tá? Na verdade, o ideal é no blog. Eu vou botar o aviso lá no grupo depois. Bem, pessoal, eu vou finalizando. Falta mais alguém assinar? Todo mundo já assinou? Então, eu vou interromper a gravação, tá? Beleza?
Então, valeu, pessoal. Obrigado.